Para esta conversa sobre aves, vamos falar da observação que o Gonçalo Elias fez de uma espécie, mais uma vez, ele andava por terras da Europa, ele já nos vai explicar melhor onde é que ele anda, estamos a falar da espécie número 70, se não me engano. Gonçalo, boa tarde. O que é que Olá, tens para Zé, nos boa tarde. falar? Sim, a espécie número 70, é verdade, já vamos em 70 conversas, já viste? É verdade, num instantinho. Num instantinho, mas vamos com calma que ainda há muita espécie em fila de espera. Ora, então, recordando que estamos no verão de 1988, mais concretamente no dia 18 de agosto, e eu encontrava-me a percorrer a Europa numa viagem de Interrail, e nesta altura estava a algures para o centro da Suécia, num sítio, numa cidade pequena chamada Östersund. Para quem quiser procurar no mapa, para perceber onde é que eu andava, fica assim, não sei, uns 500 quilómetros para o norte de Estocolmo. A Suécia é enorme. Eu tinha ido com os nossos colegas, encontrei-me com eles em Estocolmo na véspera, tomamos um comboio noturno, aquilo andou a noite toda e chegámos de manhã cedo, às 7 ou às 8 da manhã, a Östersund, portanto aquilo deve estar para aí uns 500 quilómetros para o norte. Bom, e já contei que no jardim de Östersund andámos por lá a dar umas voltas, lá no jardim, ao pé do lago, e foi aí que eu vi os gansos do Canadá, que foi assim uma novidade para mim, e depois também há outras espécies que não tinha visto ainda em Portugal, que foi o lugre e o touro-de-zornal, que já falámos em conversas anteriores. Mas houve mais, porque isto a gente, quando muda de geografia, né, vamos para uma latitude diferente, mesmo quando já temos alguma experiência de observação na nossa terra, deparamos facilmente com várias espécies diferentes, e foi isso que aconteceu. E, portanto, é neste cenário do Jardim Público de Östersund que eu já de binóculos em punho me ponho assim a olhar em redor, a ver que outras espécies é que havia ali, e é nesta situação que eu então encontro o tentelhão montês, que eu não Ok. conhecia, quer dizer, conhecia do livro, porque eu ao vivo só tinha visto o nosso tentelhão comum. Este tentelhão montês é uma espécie que aparece aqui apenas ocasionalmente, não é verdade? Sim, isto é uma espécie típica dos países escandinavos e depois tem uma distribuição vasta que vai pela Ásia fora até ao Extremo Oriente, mas normalmente nidifica acima dos 55, 60 graus de latitude até quase à tundra. Portanto, é uma espécie típica então de latitudes mais elevadas. E o outro dia, na conversa do Touro de Zornal, referi que o touro de Zornal é uma das espécies muito abundantes na Escandinávia. Eu recordo-me que em anos posteriores a esta viagem, quando eu voltei à Suécia para fazer a observação de aves, eu recordo-me de parar assim em sítios ao acaso à beira da estrada e havia três espécies especialmente comuns onde quer que eu parasse, que era o touro de Zornal, o tentelhão montês e a flosa musical. Era muito fácil vê-los ou ouvi-los a cantar assim à beira da estrada. E, portanto, o tentelhão montês é extremamente abundante nos países escandinavos. Aliás, estive a consultar alguns números e tanto na Noruega como na Suécia a população anda ali entre 1 e 2 milhões de casais. E na Finlândia é a mesma coisa e na Rússia são muitos mais. Portanto, a população europeia, que está praticamente concentrada nestes países, anda entre os 13 e os 22 milhões de casais. Depois, mais para baixo, praticamente não há. Há assim um ou dois casais, estamos a falar em um ou dois, na Escócia, na Alemanha, nos países bálticos há assim umas escassas dezenas, portanto, para sul dos países nórdicos, chamados nórdicos, praticamente não há. Isto na época dos ninhos. Eles depois são migradores e invernam principalmente nas chamadas latitudes temperadas. Portanto, na Europa Central, França, Alemanha, Suíça, Grã-Bretanha e outros países também um bocado mais a leste, e depois, no caso da Ásia, invernam também no Irão, no norte da Índia e na China, mas eles de vez em quando descem até à Península Ibérica. Há sempre alguns que descem, mas tal como acontece com outras espécies que caçam apenas invernantes, nós estamos no limite sul da área de invernada. O que significa que chegam cá alguns, mas a maioria fica na Europa Central. Chegam cá alguns e os que chegam estão sobretudo na metade norte do país. Portanto, quanto mais andamos para sul, mais escassos eles são.
E isto acontece em Portugal, acontece também em Espanha. Portanto, eles em Espanha aparecem no inverno, em números não muito elevados, e os que aparecem são mais numerosos na metade norte da península e depois são muito escassos no sul. É este o padrão. Apesar de aqui no mapa que tens no avesportugal.info, na zona litoral, digamos, será possível observar esta espécie até mesmo no Algarve, Sim, não é? é verdade. Aliás, eu também já os vi no Algarve. Estes mapas, estes mapas estão no Aves de Portugal, têm aí algumas nuances. A primeira é que não tem gradientes de cor para expressar a abundância, portanto, é apenas Uhum. as zonas de ocorrência Onde regular, é possível, não é? onde, Exato. onde eles aparecem com alguma frequência. Mas se houvesse aqui um gradiente de abundância e que nós puséssemos com tons mais escuros ou mais claros, nós teríamos uma maior abundância a norte do Tejo, peço desculpa, e depois sendo progressivamente mais escassos no sul. E mesmo no sul, os registros que há estão essencialmente na metade do litoral. Portanto, eles depois na bacia do Guadiana já praticamente não há. É este um bocadinho o padrão. Portanto, sabe-se que eles aparecem com mais frequência no norte, principalmente a norte do Douro, mas também em algumas zonas do centro, como por exemplo na Serra da Estrela, e há um local no Vale do Tejo que desde que eu comecei a ver aves sempre foi sendo referido como sendo um dos melhores sítios para ver tentilhão montês, que é o Pulo do Boquilobo, que E, fica e ali é aí que está localizada aquela observação que faz aquele pico de contagens máximas de que tens no 450 que mapa. está representado. Essa é a maior contagem. Penso que é do pulo do Quilobo, não fui agora verificar, mas o pulo do Quilobo há muitos anos, há muitos anos, estamos a falar de várias décadas, que é conhecido como sendo um local habitual de ocorrência da espécie. Penso, sem certezas, que isso terá a ver com o tipo de árvores que por ali se encontra, porque eles gostam Exatamente. Então, bastante e que tipo de de árvores é que folhosas. estas aves procuram? Eles gostam, é assim, nas zonas de reprodução, eles gostam muito de bétulas, que há várias espécies de bétulas, em Portugal também se chamam vidoeiros, que ocorrem em certas serras do norte. Também gostam de coníferas, portanto, resinosas, e também gostam de matas mistas. Portanto, gostam de vários tipos de bosques. Nas zonas de invernada, eles também aparecem em bosques, também gostam muito de bétulas, e embora às vezes também apareçam em terrenos agrícolas, por exemplo, em campos de restolho e nas orlas de bosques, e também aparecem em contexto de altitude. Ora, eu estive a ler que eles, no inverno, gostam muito de um termo que em inglês se chama beach mast. Eu andei à procura da tradução para isto, não encontrei a designação correta, certamente existe, mas pelo que eu percebi é uma espécie de frutos que as bétulas dão, talvez uma espécie de bolotas ou assim, uma coisa parecida, e que é muito apreciada por esta espécie. E, portanto, quando estas bétulas frutificam a produzir estes pequenos frutos, isto atrai imensos tentilhões monteses e às vezes, sobretudo em latitudes mais da Europa Central, como eu referi, eles podem se juntar em grandes quantidades. E há um registro que vem referido no site Birds of the World, absolutamente notável, em que na Suíça já foram, enfim, a título excepcional, registadas concentrações de 10 milhões de indivíduos. Isso, 10 isso é, milhões. isso é muito bicho. É. Em Espanha o que acontece? Em Espanha normalmente chegam bandos pequenos, no total talvez uns escassos milhares, mas houve um inverno que foi em 2010, 2011, que foi registado, enfim, foi um inverno muito frio e lá está, quando as temperaturas são muito baixas e se houver uma época de reprodução que foi muito boa, em que nascem muitos juvenis e depois subitamente há uma escassez de alimento no inverno, motivada por falta de produtividade das bétulas, por exemplo, ou por um tempo especialmente rigoroso, eles podem vir por aí abaixo em grandes quantidades. E então, nesse inverno de 2010-2011, no País Vasco, o País Basco descobriu-se um dormitório que tinha mais de 1 milhão de indivíduos. Eu descobri esta observação aqui há 2 ou 3 anos no eBird, porque quando nós vamos ao eBird e escolhemos um país qualquer, eu escolhi Espanha, e quando nós escolhemos aparece-nos a lista das espécies que já foram vistas, pode ser por ordem taxonómica ou por ordem de data, mas tem lá uma opção que diz contagens máximas, e quando nós clicamos contagens máximas, ele mostra para cada espécie qual foi a maior observação que já foi vista na região escolhida, neste caso em Espanha. Eu há uns anos tinha feito este exercício e tinha lá, foi assim que eu descobri um dormitório de 1 milhão. E tinha lá fotografias com massas enormes de indivíduos. E entretanto, hoje por acaso, antes de parar esta conversa, resolvi
ir ao eBird para verificar e pensar, deixa-me lá ver onde é que foi esta observação do milhão. E então descobri que, entretanto, porque as pessoas vão adicionando observações antigas, essa observação foi substituída por uma outra na mesma zona que tem lá 5 milhões. 5 milhões e que até partilha imagens de um vídeo do YouTube que mostra lá uma massa imensa de tentilhões monteses. Mas pelo que eu percebi, esse inverno foi excepcional, de entrar ali uma grande quantidade de tentilhões monteses para o norte de Espanha, que se terá fixado no País Vasco, e pronto, depois houve aquela concentração notável que várias pessoas foram lá ver e documentar. Agora, em Portugal não há registros desta dimensão, há este tal de 450 no Ribatejo, e de Sim, resto, mas quando umas nós olhamos. quantas ordens de grandeza abaixo. Sim, mas mesmo quando olhamos para o mapa do que está no Aves de Portugal e que tem os totais máximos por distrito, verificamos que, embora também apareça um registro máximo de 100 no distrito de Setúbal, a maioria dos registros que passam a centena são na metade norte do país, né? Temos 300 em Braga e Vila Real, 200 em Aveiro e depois 100 em Coimbra, Guarda, Viseu e Bragança. Portanto, os valores médios, os valores máximos, aliás, tendem a ser maiores na metade norte, espelhando aquele padrão que eu referi há pouco, que é de ser a espécie mais frequente a norte que a sul. E o que acontece em Portugal é que, na maioria dos anos, em especial no sul, nós vemos muito pouco ou não vemos nenhuns. E depois, em alguns anos, aparecem mais, mesmo que não seja aqueles milhões todos, em alguns anos são um bocadinho mais fáceis de ver, porque aparecem, embora nunca em grandes quantidades, mas aparecem um, dois, três, cinco, 10, e muitas vezes misturam-se com os tentilhões comuns e podem andar aí a alimentar-se em campos de restolho ou noutro tipo de habitats mais ou menos florestais ou mais ou menos abertos. A preferência pelo pulo do quilobo, que é algo que, como eu referi, já se sabe há muito tempo, penso eu que esteja relacionado com o tipo de arvoredo que existe ali naquelas várzeas e naqueles paúis que, embora eu não conheça em detalhe a vegetação para poder agora descrever porque é que o que é que os tentilhões preferem ali, mas deve haver ali qualquer coisa que torne o sítio particularmente apetecível para a espécie. Imagino que é uma espécie de, digamos, de árvore que também é relativamente comum e autóctone em Portugal, que é o amieiro, também faz o mesmo tipo de pinhazinhas que as Talvez, bétulas e não talvez, sei o quê, eventualmente possa servir, digamos, de atração também, não é? talvez, é possível. Eu não conheço em muito detalhe as preferências alimentares desta espécie para poder dizer que eles são muito seletivos ou não. Agora, vi várias referências a esta questão do tal beech mast, que tem a ver com os tais frutozinhos das bétulas, e aparentemente eles têm particular apetência por esse tipo de fruto. Agora, é claro que eles não comem só isso, comem outro tipo de sementes de uma série de outras árvores, e como não podia deixar de ser, e eu já tenho referido isto para outras espécies granívoras, durante o verão esta dieta alarga-se e passa a incluir muitos invertebrados. Aliás, as crias no ninho são alimentadas principalmente com larvas, é sempre aquela questão de ter que dar proteína às Exatamente, crias para o para elas crescimento conseguirem rápido, crescer não rapidamente. Portanto, há muitas aves granívoras e com outras dietas que na primavera tiram partido da maior abundância de insetos para dar a proteína que conseguirem às suas crias. Depois, durante o resto do ano, sobrevivem essencialmente com matéria vegetal. é? Nas ilhas não há registros desta ave? Não, é assim, segundo o eBird não há Ok. registros. E há Pode uma. haver, se eu fosse procurar aqui em bibliografia antiga, na Madeira, pelo menos tenho um livro antigo, talvez encontrasse algum registro acidental que não esteja no eBird, mas não fui verificar de facto, mas se houver, é uma situação excepcional, porque mesmo, eu já referi que eles no sul de Espanha são bastante escassos, e embora haja registros em Marrocos, sabe-se que o número de indivíduos que atravessam o Estreito de Gibraltar para Marrocos é muito baixo, e portanto os registros que há em Marrocos normalmente são assim de aves isoladas ou de bandos muito pequenos. Portanto, a Madeira, tanto mais a sul, raramente receberá estes indivíduos. Os Açores, estando no meio do Atlântico, também estão fora de rota para esta espécie. Esta espécie em inglês tem um nome que eu lhe acho uma certa piada, que é Brambling. Isto é alguma referência ao tipo de som que eles fazem? Olha, não Ou faço, não faço ideia. é Eu, que por acho-lhe acaso, uma ainda hoje, certa ainda piada hoje, este raio de nome ainda hoje parece, estava a parece... pensar, ainda hoje estava a pensar de onde é que virá este nome, mas acabei por não ter oportunidade de ir procurar.
a origem do nome. Isto Mas, quase parece um atropelo da língua. pois, não sei exatamente a origem do nome, certamente tem uma explicação, mas a etimologia da palavra de facto desconheço. Há uns fóruns, que é o Bird Fórum, onde eu às vezes vou lá colocar. O Bird Fórum é o maior fórum de observadores de aves da Europa, e tem uma data de subfóruns com vários temas e tem um só sobre a etimologia dos nomes, que tem a ver portanto, para se perceber a origem dos nomes, quer comuns, quer científicos. E eu às vezes vou lá colocar questões. Confesso que vou lá mais perguntar sobre os nomes científicos, mas já lá fui perguntar sobre nomes comuns ingleses também. Ora, o que eu posso dizer, mas isto é uma suposição minha, há uma planta em inglês, uma planta arbustiva que se chama bramble. É possível que é assim é uma espécie de silva, né, que dá assim umas frutas tipo amoras. Portanto, não sei se o nome Brambling terá a ver com Bramble ou não, porque o Bramble as silvas são assim uma planta de umas latitudes mais a sul do que nas zonas onde eles nidificam. Mas, enfim, não sei, poderá haver alguma relação, mas isto agora é uma suposição minha, porque teria que investigar mais. Agora, E quanto ao eventualmente o nome, nome poderá estar relacionado. e quanto ao nome científico? O nome científico, Fringilla montifringilla, é um nome original do Linneu, curiosamente, portanto, Mas aparece não. ali o fringi-la duas vezes, não é? É verdade, embora não seja um tautónimo, porque Exato, a tradução da palavra é uma palavra não, só, mas não é? Montifringila, anda não lá é? perto, efetivamente. Portanto, o Linneu, como eu já referi, ele meteu os fringilídeos todos no género Fringilla. Depois, mais tarde, é que apareceram os géneros sarinos e carduelis e clóris, essas coisas todas. Portanto, a espécie tipo do género era o Fringilla coelebs, que era o tentelhão comum, e depois o protónimo do tentelhão montes, portanto, protónimo é o nome original, o protónimo também foi dado pelo Linneu em 1758, que é quando ele publica o seu sistema natura, e é Fringilla montifringilla. Ora, montifringilla quer dizer tentelhão do monte, porque vem de monte, que é monte, que é montanha, e vem de fringila, que é o tentelhão. Portanto, isto no fundo quer dizer tentelhão, tentelhão do monte. Ou seja, embora o Linneu, que eu saiba, não tenha criado verdadeiros tautónimos, este caso é talvez, de todos aqueles que nós vimos até hoje, o que mais se aproxima de um tautónimo, porque isto já tem aqui, como tu muito bem disseste, tem aqui uma repetição do fringila. Uhum. Mas é um nome original do Linneu. É curioso, se calhar ele não encontrou outra descrição para a ave e chamou-lhe tentelhão do monte, que E é um se bocadinho. calhar o nome em português acaba por derivar desse nome, Ah, porque sim, não mas é que a gente o atenção, possa associar propriamente a os nomes climas comuns, montanhosos, não é? não, não, não. Aliás, a Suécia nem sequer é um país de grandes montanhas, é um país razoavelmente plano, ao contrário da Noruega. É preciso ver uma coisa. Os nomes comuns das aves, em português e, aliás, em muitas outras línguas, em muitos casos, foram traduzidos ou adaptados dos nomes científicos. Porque, tirando as aves que são frequentes por cá e cujos nomes têm uma raiz essencialmente popular, né, que é o caso, sei lá, do pitacilgo ou até do pombo ou de certas aves aquáticas, sem ser aquáticas, pato, quer dizer, são termos da linguagem comum. Quando estamos a falar de determinadas espécies que não ocorrem cá, muitas vezes o nome comum acaba por ser adaptado para português por tradução ou adaptação do nome científico. Sei lá, pega numa espécie como o chapim palustres, né? Que agora é Poecila palustres, mas o nome original era Pares palustres. Epá, Pares é um chapim, se é palustres, em português é palustre. E é assim que nascem muitos nomes portugueses, e não é só em Portugal, em Espanha é a mesma coisa, é carboneiro palustre, e podíamos arranjar aqui dezenas de exemplos. Portanto, quando é necessário criar nomes para as várias espécies nos diversos idiomas, e quando estamos a falar de espécies que não ocorrem nos territórios ou que são relativamente escassas e em que não existe um nome popular, o nome comum aparece muitas vezes por tradução do nome científico ou do nome noutra língua. Como, sei lá, águia de Bonelli, que pode ter vindo por adaptação de Bonelli Ziegler. Portanto, eu penso que este nome Tentelhão Montés
vem exatamente por tradução para o português, ou uma tradução adaptada, né, de Monte Infringil, que é o que isto quer dizer, tentelhão do monte. E o que acontece é que quando o nome científico tem uma descrição imprecisa da ave, nomeadamente em relação à morfologia ou em relação ao habitat, se aquilo for traduzido à letra, depois esse engano perpetua-se noutras línguas. Exato, Não é? exato. Isso acontece, há imensos exemplos disso, mas também não me queria afastar agora muito da temática, mas efetivamente eu penso que estás correto, que o nome Tentelhão Montês deve ter vindo precisamente por tradução do nome científico. Gonçalo, muito obrigado por mais esta conversa. Tivemos aqui a discutir o Tentelhão Montes, e ficamos à espera da próxima. Temos aqui mais umas quantas centenas à nossa espera. Eh, portanto, Gonçalo, muito obrigado e até à Obrigado, Zé. próxima. Até à próxima.